Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a posição de Tomás sobre se há uma necessidade ou não de corrigir os superiores e de que modo isso se dá. Repare que eu vou me deter bem nos textos e talvez esse vídeo fique até um pouco mais longo do que o comum, porque é importante a gente ter uma noção bem clara qual a posição de Tomás e começar a ver também outras posições que seriam contraditórias a essa posição e a gente tentar explicar aos pouquinhos, principalmente a partir da visão de Tomás. Então, indo direto ao texto, ele tem na questão 33 da segunda, no artigo 4º, ele fala o seguinte, da Suma Teológica, né? Alguém é obrigado a corrigir seu superior? Aí ele tem umas distinções se a correção tem que ser em privado, né, diretamente com a pessoa, ou em público. Mas independente dessas questões, todas elas têm que ser assim, que ele fala o seguinte: o ato pelo qual um súdito corrige seu superior deve igualmente respeitar certas conveniências, de modo que a correção não seja nem insolente, nem dura, mas suave e respeitosa. De modo geral, deve ser caridosa. Por outro lado, mesmo quando a correção é feita com caridade, né, com provas e argumentação, isso independe, por exemplo, da reação do superior, porque, eventualmente, mesmo que ela tenha total caridade, ninguém gosta, de modo geral, de ser corrigido. A não ser que a pessoa tenha uma grande humildade, uma grande virtude e admita, eventualmente, esse erro que está sendo admoestado, vamos dizer assim, e busca reconhecer e até agradeça aquele que está aconselhando ele sobre o que está acontecendo. Então, mesmo que haja uma correção com caridade, pode acontecer que aquele que esteja recebendo essa admoestação, tanto individualmente, né, quanto publicamente, essa pessoa pode não se sentir confortável com isso, independente de que a correção seja com ou sem caridade. Só que aqui ele já especifica na relação à resposta ao segundo argumento, nesse mesmo artigo, em relação se essas correções devem ser particulares ou públicas. Isso depende principalmente com relação ao tipo de erro, ao tipo de pecado que está sendo cometido por parte daquele que está sendo admoestado, né? Está sendo aconselhado, né? Então ele fala o seguinte, porque no fundo depende se a ação dele, se o pecado dele, ele afeta individualmente, pontualmente uma pessoa, ou apenas ele, ou apenas o teu irmão, né, a pessoa que ele está afetando, ou se ele está afetando o bem comum. Então essa é a principal distinção. Que tipo de pecado está sendo corrigido, né? Então vamos ver. E mesmo assim sempre com caridade essa correção. Então ele fala assim, deve-se saber, contudo, que, havendo perigo para a fé, os superiores devem ser repreendidos pelos súditos, mesmo publicamente. O termo latino etiam publice, quer dizer, inclusive publicamente, inclusive de forma pública, porque justamente havendo um grande perigo para a fé. Depois ele dá alguns exemplos aqui embaixo. Por isso Paulo, que era súdito de Pedro, repreendeu em público por causa de iminente perigo de escândalo para a fé. E ele faz a referência que é depois. E assim diz a glosa de Agostinho, a glosa com relação a Gálatas 2,14, né? GL 2,14. O próprio Pedro deu exemplo aos superiores que, se porventura se afastarem do caminho reto, não recusem ser corrigidos, mesmo por seus súditos. E aí a gente tem que deixar algumas posições claras. Sempre é importante ter uma relação de respeito e de caridade com os superiores, né? Por outro lado, seria uma certa fraqueza de espírito se, quando um superior está causando um grande delito, né, e esse delito afeta o bem comum, não houvesse uma correção. Eu vou dar mais outra parte aqui que ele fala, na questão 3, uma objeção, mas o superior é superior a você, então você não deve corrigir de modo algum, né? Então ele fala o seguinte, para deixar isso claro. Repare que eu estou enfatizando um pouco os textos de Tomás, para deixar isso bem claro. Depois a gente vai até ler sobre uma correção fraterna, uma questão disputada, para deixar isso bem claro. Então ele fala assim, o seguinte, nesse mesmo artigo. Deve-se dizer que presumir de ser em tudo melhor que seu superior parece ser soberba presunçosa. Então, assim, se achar muito melhor que o seu superior em tudo, isso é um pecado também. Porém, quer dizer, mas julgar-se melhor em algum ponto, nada tem de presunçoso, pois nesta vida ninguém deixa de ter algum defeito. Convém observar que aquele que admoesta caridosamente o seu superior
nem por isso deve considerar-se melhor que ele. Antes, ele presta um serviço ao que, entre aspas, corre um perigo tão grande quanto maior for o grau que ele ocupa, como diz Agostinho na sua regra. Então, o mais importante é o seguinte, eu vou voltar a enfatizar aqui, sempre com caridade, mas pode acontecer que mesmo haja uma correção com caridade, a pessoa, em certo sentido, possa se sentir ofendida, ainda mais em público, né? Porque muitas pessoas percebem o que está sendo dito, porém, em função de algo que seja, como a gente viu antes, um grande perigo para a fé, há uma grande necessidade para fazer isso, inclusive publicamente. A gente vai ver algumas distinções e depois entender como é que se dá esses perigos para a fé. Também outro ponto, para deixar isso claro, que é na questão, também nessa mesma questão 33, o artigo 7º, na resposta ao terceiro argumento, ele fala o seguinte, isso para deixar bem claro que há uma conveniência, em alguns casos, da correção em público, e isso não é aplicado, ele fala explicitamente, ao conselho, ao preceito de crítica correção fraterna, porque esse preceito ele especifica que ele está muito mais envolvido do ponto de vista particular, quando o dano que está sendo corrigido, o pecado que está sendo corrigido, ele é algo muito mais privado. Depois a gente vai dar exemplos para ficar isso cada vez mais claro. Então ele fala o seguinte, deve-se dizer que quando há um perigo iminente para uma multidão, então isso aqui já afeta o bem comum, não se aplicam as palavras do Senhor, porque então o irmão pecador não peca só contra ti. Então as palavras de Nosso Senhor, da relação ao preceito da correção fraterna, ele aplica muito mais quando o pecado está relacionado apenas a ti, no âmbito privado, né? E agora eu vou ver mais uma posição, que esse aqui é o De Virtutibus, né? Isso é uma questão com 5... É um livro com 5 questões. A terceira, ela fala especificamente sobre a correção fraterna. Então eu vou ler também algumas distinções para que fique mais claro e depois a gente vai explicar cada uma dessas posições. Então ele fala o seguinte também, isso no artigo 2, na resposta ao 6º argumento. Eu vou deixar aqui as explicações. Ele fala assim, ora, na acusação, e nesse sentido a acusação é pública, né, na visão de Tomás, se tenta o bem da igreja, se visa o bem da igreja, a saber, para que se preserve a comunidade do contágio do pecado. E por isso, não é necessário que preceda a denúncia na acusação. No sentido muito mais que é necessário, quer dizer, é possível eventualmente até pular os estágios, vamos dizer assim, da mera admoestação particular, quando o ato já está eminentemente, evidentemente público, né? E ele afeta diretamente o bem comum. Então vamos mais ao último trecho, né? E depois a gente vai explicar isso melhor. Nesse mesmo artigo, né? Respondendo ao argumento, a objeção 10, ele fala o seguinte, respondo dizendo que em tais pecados, nos quais a demora da denúncia é perigosa, a pessoa ficar postergando e tal, não é necessário esperar a admoestação no sentido de privado, mas proceder à denúncia de modo imediato. E isso não é contrário ao preceito de Cristo por 2 razões. Primeira, porque realmente este pecado, que tende ao perigo de muitos, não é só a ti, mas a muitos. E assim diz o Senhor, se o teu irmão pecar contra ti, aí ele faz a referência a São Mateus 18, capítulo 18, versículo 15. Segunda, porque o Senhor não fala de evitar uma culpa futura, mas da culpa antes já cometida. Até porque o que se busca com essa, muitas vezes, uma certa denúncia, uma certa acusação pública, é justamente para que o pecado fique evidenciado com isso e que as pessoas não sejam induzidas ao erro a partir disso. Agora vamos ver alguns exemplos práticos e mais claros para tentar ver essa distinção daquilo que é um pecado no âmbito privado e naquilo que é um pecado no âmbito público, para a gente entender melhor, e porque isso vai determinar se a correção, se essa denúncia, vamos dizer assim, se ela vai ser apenas uma pequena admoestação particular ou se vai ser uma admoestação maior. Então vamos ver, por exemplo, alguns casos. Imagina o seguinte, imagina que o teu superior fala contigo de uma maneira um pouco agressiva, de uma maneira incisiva, de uma maneira arrogante, de uma maneira até um pouco destrutiva, eventualmente violenta, mas assim, uma questão muito mais com as palavras, né? Repara que essa questão do superior, a gente tem um outro vídeo que a gente fala sobre isso e de uma forma complementar, se você quiser, para entender melhor, seria bom sobre a questão de se devemos obedecer ao superior à nossa consciência, né? De que modo se dá isso, então seria bom até
vocês virem para complementar essa posição. Mas voltando. Então, primeiro, se o teu superior fala contigo de uma maneira agressiva, de uma maneira destrutiva, no ponto de vista das palavras, né, não tem modos, né, uma pessoa que, assim, de uma maneira bem, até um pouco destrutiva, te rebaixando excessivamente de uma maneira ruim, destrutiva, pisando, esse tipo de delito, né, que provavelmente não é propriamente um delito, mas esse tipo de pecado, tipo de arrogância destrutiva contra você, ou contra até uma outra pessoa próxima, esse tipo de pecado convém muito mais uma certa admoestação, como a gente viu, com profunda caridade, repara que sempre com caridade, tanto público como privado, ainda que não quer dizer que a pessoa, mesmo sendo advertida ou corrigida com caridade, ela não possa sentir mal com isso é outra coisa. Depende da suscetibilidade dela, depende se a pessoa tem mais ou menos virtude, mas isso é um outro ponto. Então, o mais importante aqui é fazer o seguinte, esse tipo de pecado que a pessoa faz, ela visa apenas o âmbito particular. Então, convém, nesse caso, que haja um tipo de correção apenas particular. Então, você vai falando com a pessoa e tal, de uma maneira bem caridosa, inclusive sendo seu superior. Vamos ver outro tipo de exemplo para tentar enriquecer mais do âmbito apenas particular. Por exemplo, imagina que você depara por alguma coisa, uma ocasião problemática, você chega e eventualmente, por exemplo, vê o seu superior, vamos dizer assim, vendo, sei lá, pornografia. Pornografia a gente tem clareza, né, que obviamente que é um tipo de pecado grave, né, que deve ser confessado, esse tipo de pecado, óbvio, se arrepender e tal, e pedir para que Deus, pedir perdão a Deus explicitamente, né, pedir que Deus dê a virtude da temperança, né. Isso tem que ser uma coisa bem clara, é um pecado grave, né, a pessoa que faz, realiza, assiste pornografia. Só que, repara, esse tipo de pecado, se a pessoa, por exemplo, se o superior estiver fazendo, realizando isso individualmente trancado no quarto, ainda que seja um pecado grave, quero deixar claro que isso é um pecado grave, né, matéria grave, é necessário precisamente se confessar, ele, de um modo geral, nesse caso, não é um pecado público. Né? E nesse sentido, se houver, e nesse caso há uma necessidade, primeiro para você rezar para a pessoa, isso também é bem importante, também nesse caso, uma questão prudencial, pode ser ou até necessário fazer uma correção, mas repara que essa correção, ou pelo menos essa advertência que pode ser dito, caso a pessoa meio superior possa não ter isso muito claro, né, essas posições, o quanto isso é grave, ela tem que ser necessariamente em privado, porque o tipo de pecado, ainda que seja grave, é um pecado do âmbito privado. E por ser no âmbito privado, se alguém denunciasse isso, tivesse uma difamação explicitamente com esse ato do superior, ele está pecando muito gravemente, nesse caso específico, porque o pecado, nesse caso, é um pecado do âmbito particular. Ainda que seja grave, é um pecado do âmbito particular. Então, no dever da caridade, é necessário, por uma questão de prudência, nesse caso, ao corrigir, que seja feita, e quando eu digo corrigir, muitas vezes, às vezes a correção implica também um ensinamento da doutrina, um esclarecimento de por que isso é um pecado e tal. Isso tem que ser sempre no âmbito privado. Isso eu também dou exemplo de uma série de outros pecados que atingem apenas uma pessoa particular, pecados que não são crimes, né, pecados pontualmente, né, que uma pessoa, que um inferior presencia o seu superior fazendo, mas sempre essa correção, e também a pública, e nesse caso a privada, sempre com caridade. Isso nesse sentido, com caridade, com respeito, né? Buscando o bem do outro, porque no fundo você está buscando que a pessoa seja emendada, que a pessoa melhore a sua posição e deixe de fazer, e muitas vezes implica também uma questão de uma compreensão no sentido de que você deve estar aberta ao outro para que faça uma correção com caridade, mas ao mesmo tempo explicitar que aquilo é um pecado grave, né? Nesse exemplo, por exemplo, e com isso deve ser futuramente evitado e justamente rezar para conversar para o outro. Então, acolher a pessoa no sentido de estar aberto a corrigi-la com caridade, mas ao mesmo tempo essa correção implica apontar, né, e dizer diretamente com caridade que aquilo é um pecado e que a pessoa não deve fazer isso. Então isso tem que ficar claro. Porém, existem alguns tipos de pecado, e Tomás, a gente vê isso aqui muito forte, como alguns pecados, assim como os pecados crimes, né, tem essa... mas também os pecados são diretamente contra a fé. Então, por exemplo, se o teu superior, por exemplo, ele professa explicitamente, de uma maneira muito clara, algo, ainda mais se for um superior religioso, algo de alguém que deveria guardar a fé,
algo explicitamente contrário à fé, como uma heresia, né? Ou alguma posição, numa posição diretamente contrária à própria fé, né? A própria noção da compreensão do que devemos acreditar com relação a Deus, com relação à vida futura, ou pela uma interpretação distorcida, né, ou até materialista da fé, essa posição da fé, repare que de superior, quando ela já é pública, ela já está explicitada, o dano já está sendo feito ou ele está na iminência de ser feito, dependendo dessa posição, se esse dano já está sendo realizado, né? Então, nesse sentido, ele é bem diferente da concepção que a gente viu de pecados do âmbito particular. Porque, como a gente viu, esses pecados eles já afetam o bem comum e de uma maneira muito explícita, né? Muito direta. E, com isso, não denunciar esses pecados contra a fé é muito mais uma fraqueza do espírito, né? Um certo acovardamento, vamos dizer assim, porque, no fundo, a pessoa ela aceita como se a autoridade do superior fosse algo absoluto e muitas vezes não distingue ou às vezes nem aceita subjetivamente que o superior possa pecar, né? Porque às vezes tem uma questão. Então por isso que é importante deixar bem claro, quando essas ações de pecados são explicitamente contrárias à fé, há uma conveniência que faça essa denúncia com caridade e que nesse sentido, como a gente viu, não é necessário que haja todos os estágios da correção fraterna, porque a correção fraterna, no sentido como uma admoestação do preceito de Cristo, porque esse pecado não é apenas um pecado particular, mas ele é um pecado que afeta as pessoas de modo geral. Então é necessário que haja uma correção para essa pessoa, para que possa apontar justamente os erros, muito mais, não apenas para corrigir a pessoa, que também é importante, mas também para as outras pessoas, porque caso contrário, as outras pessoas vão começar a acreditar que a fé é conforme a posição daquela pessoa, né, daquele superior. Então você está, nesse sentido, alertando aos outros para que eles não caiam, não sejam iludidos pela posição do superior. Só que existem algumas posições que podem decorrer de contra-argumentar isso. Por exemplo, esse vídeo está sendo um pouco longo, mas é bom deixar isso um pouco mais claro. Existem algumas pessoas que podem dizer o seguinte: quando você denuncia o superior, você não deve fazer isso, porque isso, algumas pessoas contra-argumentam, porque roupa suja se lava em casa. Quer dizer, como se não se devesse falar isso, porque o teu superior, que você deve tratar com profundo respeito, muitas vezes como um pai, nesse aspecto, então por causa disso você não deve colocar isso, jogar no ventilador, né, jogar, no sentido não deve espalhar isso necessariamente. Só que isso, repara, isso tem algum sentido, mas não absolutamente, porque o roupa suja se lava em casa pode ser aplicado à noção da correção fraterna no primeiro caso. Isso, vou fazer uma comparação da família com a questão do bem comum, em relação aos superiores de modo geral. Por exemplo, se você tem um pequeno desentendimento em casa, ou mesmo até grandes discussões em casa, esse tipo de coisa não há uma conveniência, até ruim, objetivamente, que esse tipo de coisa seja transpassado além da sua casa. Então é conveniente que discussões, muitas vezes até algum tipo de gritaria, que podem ser até inclusive pecados e tal, quer dizer, na verdade acaba sendo, se for uma questão ofensiva com o outro, esse tipo de coisa, se ela não é explicitamente violenta nesse sentido, e muito menos um crime, se for uma coisa dentro de uma certa exaltação, né, esse tipo de coisa não precisa ser passado para além do ambiente privado, deve ficar ali. Nesse sentido, a roupa suja se lava em casa, quando você diz que há pequenos pecados, ou pecados assim particulares. Só que, porém, isso não é absoluto, isso deve ser muito claro. Quando, por exemplo, e aqui eu estou dizendo, por exemplo, que em relações a quando ações acabam afetando de um modo geral as pessoas. Imagina o seguinte, imagina uma questão muito grave em quando você diz, por exemplo, que um pai ou uma mãe comete algum delito com algum familiar, algum tipo louco, assim, por exemplo, alguém abusa de uma pessoa, ou até uma questão mais, por exemplo, alguém chega e mata um familiar. Então, quando se comete um crime dentro de casa, se você for rigorosamente nessa visão, como se fosse algo absoluto, você não deve denunciar. Então, assim, obviamente, quando há um crime dentro de um âmbito familiar, é necessário que se denuncie isso e não se fique acobertando uma coisa apenas por uma questão de respeito absoluto ou pela justificativa de que roupa suja se lava em casa. Isso é um absurdo. Então, isso também tem que ter muito claro essa posição. Então, roupa suja se lava em casa tem sentido apenas para aqueles pecados que são do âmbito individual e que, nesse sentido, não são crimes, né? Como que é o primeiro exemplo, pequenas discussões em superior e inferior, inclusive a questão
da pornografia não precisa, nesse sentido, ser extrapolado à parte do âmbito individual familiar. Porém, quando as ações são mais graves nesse sentido, quando são atos contrários à fé, e muitas pessoas podem se corromper por estarem escutando algo contrário à fé, então, nesse sentido, é necessário explicitamente que haja uma correção pública, nesse sentido. Tá, então, e também outro contra-argumento que muitas vezes é utilizado é o seguinte: pode-se pensar, né, que quando você está fazendo uma denúncia pública sobre algum superior que fala algo contrário à fé, que você pode gerar algum tipo de desunião, né, porque você vai estar, em certo sentido, causando uma certa, não digo, uma certa incompreensão de algumas pessoas, né, para uns lados, uma certa compreensão de outros, então pode ter uma aparente desunião. Então vamos tentar isso claro. Repare que se aquelas pessoas, se os súditos estão escutando ou entendendo o superior a partir de uma fé distorcida, o que eles estão aprendendo ali não é a fé da igreja. Então, nesse sentido, há uma certa noção de uma falsa unidade, enquanto as pessoas estão aderindo a uma concepção errada da fé, e com isso, eventualmente, dependendo da gravidade, da circunstância, na medida da adesão e da medida do conhecimento voluntário dessas pessoas, isso pode implicar, em certo sentido, inclusive, na condenação dessas pessoas. Então, essa advertência, obviamente tem que estar sempre a misericórdia divina, mas existe uma possibilidade, se a pessoa está aderindo explicitamente uma heresia, que ela possa agir conforme essa adesão também. Então, esse alerta, muitas vezes, é principalmente para a salvação das almas, que está relacionado a esse ataque que é feito por aquele superior que fala alguma coisa contrária ao bem comum. Então, há uma necessidade explícita, eventualmente em alguns casos, né, conforme a questão prudencial, de tomar uma iniciativa, de corrigir ao superior, e eu vou ainda enfatizar isso conforme eu vou ler novamente essa posição de Tomás para deixar isso bem claro. Eu vou ler só essa primeira parte, vou falar assim, até para ficar mais claro o que a gente falou. Deve-se saber, contudo, que, havendo perigo para a fé, os superiores devem ser repreendidos pelos súditos, mesmo publicamente. Repara essa questão, porque justamente há esse grande perigo desses superiores estarem contaminando, e com isso, muitas vezes, os inferiores, que às vezes não têm essa capacidade muito clara para discernir, eles estão recebendo, muitas vezes, sem filtros, essa visão herética, ou essa visão contrária à fé dos superiores, e causando um grande dano, o que pode ocasionar, em alguns casos, dependendo da adesão e dependendo da gravidade da situação, até uma condenação desses súditos, vamos dizer assim, como aqui está inferiores, que eu digo em relação ao superior, em termos de hierarquia e tal. Então, por isso essa conveniência, e obviamente todas essas formas têm que ser feitas com caridade, e essas formas feitas com caridade, eventualmente o superior pode não aceitar, pode não gostar, porque ninguém gosta muitas vezes, principalmente as pessoas que têm pouca de virtude, de serem corrigidos, né? E quem é corrigido deve ser, se essa correção é verdadeira e bem fundamentada, né? A pessoa deve, com humildade, aceitar isso, reconhecer e até, dependendo de uma grande virtude da pessoa, até agradecer essa correção, porque ele está tanto ajudando a pessoa que está sendo corrigida, quanto também ajudando os súditos, vamos dizer assim, que com isso a pessoa passa eventualmente, né, se ela aceitar essa correção, a uma mudança de concepção, e com isso os súditos acabam sendo melhor informados. Então é isso, esse vídeo ficou um pouco grande, né, mas acho que é bem importante ter essa distinção em relação à posição de Tomás. Como eu falei, é importante também ver esse vídeo em complementar com o vídeo em relação à questão da obediência dos superiores, como é que se dá essa obediência. Se você está gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, se inscreva no canal. A ideia é sempre se aprofundar cada vez mais no pensamento de Tomás, ver as suas posições, né, principalmente diante dos seus textos, diretamente acessando aos seus textos. E é isso, então curta o canal, se inscreva curta os vídeos, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Até mais, valeu!